Rafael, é verdade então que existe uma cidade perdida na Amazônia? Existe, Edmo, Ratanabá, a capital do mundo, mas não está mais perdida. Nós a encontramos. Olá pessoal, hoje aqui conosco o Rafael Hungria, pesquisador de Dáquila e um palestrante com larga experiência. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado, Edmo. É um prazer estar aqui no seu programa, Doutores Acima da Média, que vai ser um sucesso com certeza. Rafael, tem um tema muito bombando na internet que é Ratanabá. O que é Ratanabá? Bom, primeiramente vamos situar as pesquisas, que o grupo de pesquisadores de Dáquila vem realizando em relação às civilizações antigas. É muito importante compreender que nós, pesquisadores de Dáquila, já estamos há mais de 20 anos realizando essas pesquisas, muitas expedições pelo mundo, e uma dessas expedições ocorreu na Amazônia. E viemos a descobrir a existência de antigas civilizações perdidas na Amazônia, num passado muito remoto, não é? E este nome, Ratanabá, segundo nossas pesquisas, diz respeito a essa cidade que esteve, vamos dizer, oculta na Amazônia há milhões de anos. E o que seria, qual o significado dessa palavra Ratanabá? Nas pesquisas que nós realizamos, encontramos através do idioma Irdim, que é um idioma muito antigo, a origem dessa palavra, de povos muito antigos também, que nós conhecemos como os Murius, que significa... Os Murius. E que significa dos reinos para o mundo, porque o que nos parece é que existiam reinos realmente, grandes impérios nessas civilizações antigas, principalmente aqui na América do Sul. Isso lá na Amazônia, na América do Sul, na Amazônia. Sim, principalmente na Amazônia, na região onde nós podemos encontrar hoje Rondônia, Acre, inclusive a Amazônia em si, e Bolívia, não é? Peru e outros países próximos aí da América do Sul. Como eu já disse, Rafael, essa palavra está bombando na internet. Qual a razão desse interesse momentâneo assim do mundo se despertar para a Amazônia e para Ratanabá? A Amazônia sempre foi um mistério, para todos. Todos os pesquisadores do mundo sempre tentaram desvendar estes segredos da Amazônia, porque ela parece ser algo intocável, Misterioso. Misterioso. Né? E ela está aqui no nosso país, grande parte dela está aqui no Brasil, Sim. Então, na história da humanidade, muitas lendas percorreram as civilizações, as culturas, Os povos indígenas, por exemplo, relatam a existência de cidades que existiram no passado na Amazônia. Então, muitos pesquisadores que nós podemos rever, inclusive, muito previamente aí, nos últimos tempos, um pesquisador alemão, Karl Brugger, ele lançou um livro na década de 70, que ficou muito conhecido, chamado As Crônicas de Akakor. E esse livro apontava para a existência de algumas cidades muito antigas aqui na região da Amazônia, como Akakor, por exemplo, Acarrim, Ofir, entre outras. Então, e é interessante que esse pesquisador, depois de revelar essas informações, ele logo em seguida foi assassinado, misteriosamente. Ninguém sabe por quê. Qual a razão desse sumiço dele? Ô, Rafael, mas assim, o que havia lá que atraiu tanta atenção? Alguma coisa assim extraordinária? De outro mundo? Como é que é? Sim, parece que essa civilização antiga, que nós chamamos de Os Murius, detinham alta tecnologia e as suas cidades continham muitas riquezas, muitas coisas assim muito ricas para nós hoje, para o conhecimento de hoje. Então eles têm esse interesse de descobrir o que existe lá, o que pode estar ainda intacto nessa civilização que foi perdida na Amazônia. Que a Amazônia basicamente é um aglomerado de árvores, de natureza. E ali naquele solo, subsolo, deve ter muita coisa ainda inexplorada. Essa é a razão da busca. Pelo que parece, a Terra passou por mudanças climáticas, cíclicas, E aquela região sofreu algumas mudanças devido a alguns cataclismos que ocorreram no passado. Nós chegamos a datar em torno de 450 milhões de anos a presença 450 milhões? Isso. A ciência não chega a tanto, Não. É menos um pouco. Isso. Mas existem provas já documentadas
que essa civilização dos Murios existiu em torno de 600 a 450 milhões de anos. Permaneceu durante 150 milhões de anos, parece que mapeando toda a Terra, construindo vários pontos e locais com muitas construções em pedra, megalíticas, que podemos encontrar pelo mundo hoje. Vem desse povo, dos Murios, e eles se espalharam por toda a Terra. Né? Muito interessante. E temos evidências disso. Quer dizer que deixaram um legado bastante vasto. Exato. E que agora começa a aflorar, começa a haver o interesse nosso. Sim, pelo que parece, a capital do mundo, o centro dessa civilização era na Amazônia. Por isso foi chamado de Ratanabá, a capital do mundo. Quer dizer, dos reinos para o mundo. Sim, porque haviam vários pontos, né, como se fosse um grande império, vários reinos espalhados pelo mundo todo. E Ratanabá era o centro dessa civilização. Interessante isso que você está trazendo para nós, gente. Puxa vida, a gente não tinha conhecimento disso, né? Muito obrigado, Rafael. Você está trazendo isso para a gente. Nós viemos a descobrir que algumas das construções que nós conhecemos como os fortes escalonados, construções escalonadas como pirâmides e alguns fortes, como existe no Forte Príncipe da Beira, né, em Rondônia, em Costa Marques, em Rondônia, esses fortes têm um formato de estrela. Eles têm umas pontas assim, e eles estão espalhados pelo mundo todo. Esses fortes foram construções dos Murios, que apontavam para... As pirâmides lá no Egito e esses fortes aqui na Amazônia e no Brasil. Exato. E todas essas construções dos Murios apontavam para Ratanabá. Inclusive, havia uma trilha, né, um caminho viário, que foi construído também pelos Murios, que percorria todo o planeta, que é conhecido pelos povos antigos e por alguns pesquisadores como o Caminho de Peabiru. Pesquisem sobre isso. Caminho de Peabiru. Exato. Já se ouviu falar muito também, né? E é alvo de pesquisas de Dáquila. Sim. Inclusive, nós temos uma base de pesquisa em São Paulo, no qual esse Caminho de Peabiru, parte dele, passa por lá. Passa lá em São Paulo. Exato. Temos muitas evidências e comprovações disso. E segue para a Amazônia. Ou vem de lá. Segundo os historiadores, os pesquisadores, esse Caminho de Peabiru leva para os Andes. Mas nós sabemos que, na verdade, ele leva para Ratanabá. Inclusive, não apenas caminhos na superfície da Terra eram construídos por eles, mas existem também caminhos subterrâneos, entradas subterrâneas em várias partes do mundo, né? E túneis que levavam também para Ratanabá, interligando vários países. Muito interessante mesmo. Isso aí, você está nos levando a gente concluir, Rafael, que Ratanabá era o centro do mundo. Sim, e é interessante porque a gente acha que a gente sabe alguma coisa da nossa história. A história do Brasil, né? Dizem que foi descoberta em 1500. Sim, de fato, houve uma descoberta, mas o que havia aqui? A história do Brasil é muito mais antiga do que a gente imagina. Aliás, a história da humanidade é muito mais antiga. O conhecimento está completamente distorcido e manipulado. E o nosso esforço em Dáquila é buscar este conhecimento... Esse conhecimento é verdadeiro, né? Que foi perdido e que está aí, espalhado pelo mundo em fragmentos ainda desconexos, né? Rafael, essa ignorância nossa com relação a essas verdades, isso você acha que, na sua opinião, isso foi providencial, foi proposital ou não? Eles não sabiam e jogaram e nós acreditamos? A história da humanidade, ela foi manipulada, como eu disse. Manipulada. E sim, os governos, as religiões, as instituições, os órgãos internacionais tentam, há milhares de anos, né, tentam abafar o conhecimento, esconder o conhecimento verdadeiro para que a população não entre em contato com a verdade. Porque tudo foi registrado no passado. Existem esses registros ainda. Pois é. Inclusive, né, um dos motivos de terem destruído a Biblioteca de Alexandria foi para que esse conhecimento da época, né? Nossa. Para essas antigas civilizações fosse ocultado, né? E principalmente com relação ao Brasil, a Ratanabá, que é a capital do mundo e ainda será, porque não é mais uma cidade escondida e perdida, nós a encontramos. Ela é real, verdadeira. Rafael, e qual a razão dos governos, das autoridades tentarem esconder essas verdades do povo? Eles têm o interesse, na verdade, de encontrar esse lugar. Estão buscando também. Inclusive, criaram as ONGs, os órgãos internacionais estão criando meios, há muitos anos já, mecanismos de invadir o Brasil e tomar posse destas terras, que aparentemente são terras indígenas, quilombolas e outras assim,
justamente para preservar esses locais, porque eles têm interesse de explorar esses locais e encontrar os caminhos que levam para essa civilização perdida, que está de fato escondida na Amazônia. Então E eles tentam justamente encontrar a maneira de se infiltrar para encontrar essa cidade. Mas Dáquila, felizmente, encontrou antes. Sim, pesquisadores sérios, né, pesquisadores que estão buscando o verdadeiro conhecimento para passar para a população e trazer a verdadeira informação para todos. Os governos, os órgãos internacionais, inclusive o IPHAN, né, tenta atrapalhar de alguma forma, né, mas nós já estamos com as parcerias firmadas para realizar esse trabalho. Instituto do Patrimônio Histórico Isso. Artístico Nacional. Inclusive, há mais de 20 anos, quando o Dáquila Pesquisa esteve na Amazônia e fez uma pesquisa muito intensa no Forte Príncipe da Beira, encontramos, não é, os túneis subterrâneos, as galerias e muitos artefatos escondidos lá. Milhares de artefatos, coisas valiosíssimas. E simplesmente o IPHAN fez questão de levar tudo, né? Fomos proibidos de continuar a pesquisa por interesses governamentais, não sabemos até hoje o porquê que eles esconderam isso. Então, essas pesquisas foram interrompidas e nós agora estamos retomando esse trabalho para justamente passar para a população a verdade dos fatos, né? Isso. Eles mostraram alguns artefatos de cerâmica tal, só cacareco, né, como a gente diz, mas não mostraram realmente o que estava lá. Que essas pesquisas desenvolvidas por Dáquila e seus pesquisadores, você é um deles, vai trazer isso a público. Sim, vai trazer. Inclusive, apresentar ao mundo a evidência da existência da civilização antiga, dos Murius, né, que possuíam altíssima tecnologia, uma tecnologia que ultrapassa a nossa de hoje. E isso vai revolucionar a ciência, inclusive, né? Eles trabalhavam com tecnologia, né, com água, né, realizando cortes com água, trabalhavam com a tecnologia sonora, com a vibração sonora, utilizando o som, trabalhavam com luz condensada, nós chamamos de laser, né, hoje. Então eles cortavam aquelas pedras enormes utilizando laser, trabalhavam com uma metodologia de energia escalar, né, usando a biotecnologia, a tecnologia mental, que nós chamamos, para atuar nessas construções. Então era uma civilização muito avançada mesmo. Por isso é que esses governos, né, estrangeiros, europeus e mesmo americanos, eles têm interesse na Amazônia em razão desses artefatos. Sim. Que estão lá e que podem trazer um desenvolvimento maior ainda para a humanidade. Exato. Seria isso. Exatamente. E é por isso que eles estão inventando tantas desculpas ambientais, climáticas, dizendo que a Amazônia pega fogo, que está tendo incêndios na Amazônia, para justificar uma possível intervenção no país. Só que a Amazônia não queima da forma como eles falam. Tem pequenos focos, sim, de incêndio, né? Mas a Amazônia é úmida. A Amazônia não consegue... Não pega fogo, é muita umidade. É impossível alastrar um incêndio na Amazônia. Essa é uma mentira internacional que está caindo sobre a Amazônia, né? Que a Amazônia está sendo destruída, está pegando fogo. Isso não existe, né, Rafael? Não existe. Eles estão buscando meios, né, de, como eu disse, encontrar caminhos para se infiltrar aqui e tomar posse da Amazônia. Esse é o objetivo deles. Inclusive o pessoal de Roma também, né? Sim. Estão super interessados aqui, né? O Papa tem a ver com a Amazônia? Né? Ele agora está preocupado com a nossa Amazônia aqui no Brasil? Não é? Então, não sei. Tanta fome na África. Exatamente. Uma Venezuela aí caindo nos pedaços, tudo, e ele não se manifesta. Mas na Amazônia, ele quer salvar a Amazônia. De quê? Salvar de nada, de quê? Né? A Amazônia é nossa, é do Brasil, é da América do Sul, e com certeza essas revelações que nós vamos apresentar ao mundo, essas descobertas, né, vão realmente chocar a humanidade com o que nós temos de história e legado para deixar para o mundo aí. O Rafael, o presidente de Dáquila, né, o Urandir Fernandes de Oliveira, por acaso eu vi um vídeo dele que ele coloca isso de uma forma muito clara, né? E vocês colaboraram para que acontecesse isso. Exato. Nosso presidente Urandir Fernandes de Oliveira iniciou essas pesquisas, né, como eu disse, há mais de 20 anos, e soltou um vídeo recentemente falando sobre Ratanabá. Pesquisem no canal de Dáquila Pesquisas, né, um vídeo sobre Ratanabá, a capital do mundo, que vai ter muito mais informações detalhadas sobre Ratanabá. As pesquisas continuam.
Nós não temos ainda todas as respostas, obviamente. Estamos indo a campo para encontrar mais detalhes, mais respostas, mas já estamos num caminho bem avançado para isso aí. Que ótimo, que ótimo. Muito bom, gente. Essas informações do Rafael são fora de série, né? Inclusive, Edmo, eu gostaria de compartilhar com todos um material para dar continuidade a esse assunto sobre os Murios, Ratanabá, as pesquisas de Dáquila. Então vai estar o link aqui embaixo, vocês entrem e podem baixar gratuitamente esse material para complementar o assunto que nós tratamos hoje aqui. Gente, muito obrigado, Rafael. Olha um presente que nós acabamos de ganhar. Rafael, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Obrigado, e você tem alguma mensagem para você deixar aqui para nós, Rafael? Eu acho que a mensagem principal que a gente tem que levar, todos nós, né, é não parar de buscar conhecimento, não parar de pesquisar. Nós temos que alimentar esse espírito investigativo em nós. Porque o que nós achamos ser a verdade, muitas vezes não é. São mentiras que foram enfiadas goela abaixo, repetidas, e nós temos que sair dessa prisão mental. Nós temos que buscar o conhecimento, sempre pesquisar, ir além daquilo que é imposto para nós. E não acreditar muito não no que os governos colocam, as instituições, as universidades, tudo que nos é nos ensinado. Existe um conhecimento muito mais além do que o convencional. E é isso que nós de Dáquila estamos buscando. Muito bom, Rafael. Te agradeço muito, Rafael. Obrigado, Edmo. Nosso programa fica à sua disposição. Obrigado. Doutores acima da média, agradece a sua presença. Muito obrigado. obrigado.